Então eu vou mostrar para você como é que faz um CFD, um Cumulative Flow Diagram, e depois eu vou mostrar algumas coisas que a gente pode perceber e aprender em cima dos dados gerados por esse gráfico. E aí você está numa reunião, aquele seu cliente olha para o backlog, olha para aqueles 21 itens abertos lá e pergunta: aqueles itens ali, quanto tempo você vai demorar para me entregar? Você já trabalha com ele há algum tempo, já sabe que você vai dar uma estimativa e ele vai tratar como um prazo, como um deadline, então não pode errar. Já conhece ele há um bom tempo também para saber que ele não vai aceitar nenhuma resposta que não seja um número em dias, em semanas, em meses, sei lá. E também pelo fato de trabalhar com ele há um bom tempo, você já tem uma experiência e tenta usar essa experiência para imaginar quanto tempo vai demorar. Então você já trabalhou com vários itens dele, várias demandas daquele cliente. Você tenta puxar na memória quanto tempo costumava demorar para dar esse prazo para esses 21 itens que ele acabou de perguntar. Mas e se ao invés de você ter usado só a memória, você tivesse anotado efetivamente quanto tempo cada um daqueles itens demoraram para ser entregues? E aí, com essa informação, você ia ter mais certeza do que estava falando para ele no futuro. Então, olhando aqui, no dia 16 de novembro de 2020, uma segunda-feira, eu fui lá e olhei e aí tinha uma demanda aberta do cliente. Ele abriu uma demanda aquele dia. Isso aqui é baseado em dados reais, de uma equipe real. Eu tive que fazer uma ou outra modificação para fins didáticos, mas os dados que vocês vão ver aqui acontecem numa equipe de verdade na vida real. Então, voltando aqui, dia 16 do 11, ele abriu uma demanda com o final 574. Aí, uma semana depois, dia 23 do 11, eu fui ver o que tinha acontecido lá. E essa demanda 574, ela passou para o outro estado, que é o preparação. Aqui na etapa de preparação é onde a gente tenta entender melhor o item com o cliente, escreve alguns requisitos. E aqui nessa equipe aqui também, eu sei que eles fazem tipo um orçamento, assim, quantos reais vai sair aquela demanda para o cliente quando ficar pronta, né? Vai ter custado para o cliente quando ficar pronta. E aí, nessa semana, dia 23, acabou. Era só isso que tinha mudado. Então, uma semana depois, no dia 30, eu voltei lá e a nossa demanda com o final 574 entrou para atendimento, que é a programação em si, alguém começou a programar nela. E ainda no dia 30, olha só, entrou mais uma demanda nova com a final 572. Uma semana depois, dia 7 do 12, eu cheguei lá, a demanda 574 continuava em atendimento, a demanda 572 entrou no estado de preparação e aí entrou uma nova demanda com final 521. Na outra semana, no dia 14, a nossa primeira demanda que a gente começou a acompanhar continuou ainda em atendimento, né? A demanda 72 finalmente entrou para atendimento, alguém começou a trabalhar nela. A demanda 521 começou a preparação dela e entraram mais duas demandas, a 909 e a 903. Aí no dia 21, cheguei lá para ver e a nossa demanda, a primeira demanda que a gente começou a acompanhar, ela entrou no estado de homologação, que é quando o cliente vai ver se realmente o que foi desenvolvido é o que ele estava esperando, né? E mais algumas modificações na semana do dia 21. A gente tem a demanda 72, que saiu de atendimento e foi para homologação também. A demanda com o final 21, que saiu de preparação e foi direto para homologação. Aí você pode me perguntar, foi direto para homologação? Não passou por atendimento? Não, o que aconteceu aqui provavelmente é que quando eu passei lá no dia 14, ela ainda estava em preparação. Aí eu demorei uma semana para voltar. Nessa uma semana ela deve ter entrado em atendimento. E o que acontece agora na semana do dia 21, ela está em homologação. Aí o item 903 saiu de aberta para preparação e entraram mais dois novos itens no backlog aqui, que estão abertas ainda para serem atendidas. Na próxima semana eu vou lá e a nossa demanda 574 foi para o estado de encerramento. Aqui o estado de encerramento é porque foi aprovada a homologação. Tem mais uma correção para ver se aquele orçamentação que tinha sido feita lá no preparação deu certo aqui no final. E mais alguns trâmites legais antes da demanda realmente ser dada por encerrada, né? Então esse é o estado de encerramento desse fluxo aqui desse exemplo. E aí eu tenho aqui duas demandas que não mudaram, continuaram em homologação. E a demanda 92, que tinha sido a última a entrar na semana passada, já tinha duas demandas abertas na frente dela, ela já foi direto para o estado em atendimento.
Como eu comentei no outro caso, talvez ela passou em uma semana, ela pode ter passado pelo estado de preparação, mas o que eu sei é que na semana do dia 28 ela já estava em atendimento e ela furou a fila. Você acha que é certo ela furar a fila aqui? As demandas têm que furar a fila. A gente tem que entregar primeiro o que é mais importante para o cliente, o que vai dar mais valor, o que vai resolver um problema. Então vamos supor, se essa demanda final 92 fosse um bug no sistema, que estava em produção já, ela tem que furar a fila. Se é uma demanda que foi uma ideia que o cliente teve, a terceira ideia dele, que ele teve duas antes e a terceira, e ele considera que essa demanda vai trazer mais valor para ele, vai resolver um problema mais importante do que as outras duas, ela tem que furar a fila. Então essa demanda aqui furou fila, em uma semana que ela estava em aberto, em uma semana ela já passou para o atendimento. E aí nessa semana tem mais uma demanda aqui 903 que não mudou, que estava em preparação, continua em preparação. E nós temos aqui duas demandas novas também, de novo, que furaram fila. A 57 não estava ainda no nosso radar, nem a 81, e elas quer dizer então que da semana do dia 21 até a semana do dia 28, essas demandas entraram em aberto, e quando eu cheguei no dia 28 para ver, elas já estavam em preparação. E outras duas que já estavam abertas, continuaram abertas aqui. Aí na próxima semana, no dia 4, o que mudou? Nossa demanda final 74 finalmente foi entregue, então aqui realmente acabou o ciclo de vida dessa demanda aqui. Ela foi entregue, passou por todos os estados, essa demanda exemplo aqui, né? Passou por todos os estados e finalmente chegou em conclusão. Mas nosso estudo não para por aí, porque não é com uma demanda que eu vou ter dados suficientes para poder prever 21 demandas do cliente ou tomar qualquer outra decisão no futuro, né? Então, olhando o que muda aqui, eu tenho essas duas demandas aqui que estavam em homologação, finalmente foram para encerramento, tá? Essa aqui não mudou. Aí eu tenho a 57, que tinha entrado semana passada, já está em atendimento. A 81 a mesma coisa. Aquelas duas que estavam abertas continuaram abertas ali e entrou mais 3 demandas novas. Como é de se esperar, o cliente não para de ter ideia, não para de pedir coisa, tá? Isso aqui, como é baseado numa equipe real, na sua equipe também deve ser assim, entra muita coisa e o cliente vai pedindo coisa, vai tendo ideia e vai colocando ali. Mas como eu comentei, o mais importante é entregar primeiro o que dá mais valor, né? Na semana do dia 11 está ali a nossa demanda que era 74, que estava como entregue, vai continuar como entregue para sempre, ela não muda mais de estado. A demanda 92, que tinha entrado lá, foi furando fila, chegou no estado de entregue, essa aqui foi entregue mais rápido. E aí de mudanças que a gente tem aqui, a gente tem essas duas aqui. A 90, que tinha entrado na semana passada, já está em homologação, foi bem rápido, em uma semana ela fez tudo isso. A 57, que estava em atendimento, foi para homologação. Nós temos uma novidade aqui, que é essa aqui, que também estava aberta, já está em atendimento, entrou mais uma demanda nova. Na próxima semana temos mais uma concluída e as demandas não param de mudar de estado, o pessoal trabalha, né? E aqui nessa semana não entrou nenhuma nova, não sei porquê. Na próxima semana aqui temos mais uma concluída, mais duas aqui que entraram em atendimento e mais uma nova. Na outra semana, nenhuma concluída, não teve muita mudança em relação à semana passada, só essas duas que teve atendimento aqui foram para homologação, mas, como não podia deixar de faltar, entrou mais duas demandas novas. E assim vai indo, semana a semana, a gente vê o que muda nas nossas demandas, uma por uma. E como você pode estar percebendo, ele fez um gráfico aqui, onde ele acumula as demandas no seu estado, e esse aqui é o famoso CFD, Cumulative Flow Diagram. Mas olhando rapidamente esse CFD bem rústico que a gente fez aqui, já dá para perceber algumas coisas, né? Que olhando na vertical, eu consigo saber quantos itens estavam em determinado estado naquela determinada semana. Então, em destaque aqui nesse exemplo, no dia 15 de fevereiro de 2021, eu tinha 6 itens no estado em encerramento, 3 itens em atendimento, que os programadores estavam programando, 1 em preparação e 6 aqui em aberto. Então, olhando na vertical do gráfico do CFD, eu sei quantos itens estavam em atendimento em paralelo, né, em work in progress, que a gente chama, naquela determinada semana. E olhando na horizontal, eu sei quantas semanas uma demanda demorou para ser entregue. Então, aquele nosso primeiro exemplo aqui demorou 8 semanas desde o estado aberto até o estado entregue, a primeira demanda. A gente tem casos que demoraram mais. Essa segunda demanda aqui demorou 17 semanas para chegar no estado concluído.
E aí você pode falar, nossa, que absurdo, demorou muito. A gente, né, eu também não sabemos qual a complexidade desse sistema, a gente não sabe a pressa desse cliente, a gente não sabe quantas pessoas tinham na equipe. Então, assim, a única pessoa que pode dizer se isso aqui demorou 17 semanas é muito ou pouco é o cliente. Se o cliente estiver insatisfeito, 17 semanas é muito. Se o cliente está ok com isso, recebeu o valor no tempo que ele esperava, que era já o que tinham combinado, tudo, podemos melhorar? Até podemos. Mas não é ninguém de fora que vai julgar. Então aqui não é um gráfico para você ficar julgando nada, é um gráfico para você se conhecer e tomar as decisões certas. Então essa demanda aqui de exemplo, ela demorou 17 semanas para ser entregue e a gente consegue perceber aqui também onde é que ela ficou mais tempo, que foi no estado em encerramento. Mas também a gente tem casos de demandas que são muito rápidas, como foi aquela primeira que a gente mostrou que furou fila, né? A final 92, ela entrou na semana 21, em 2 semanas ficou em atendimento, na terceira semana já estava entregue. Então essa demanda aqui foi mais rápida aqui. Então o que a gente aprende aqui com o CFD? Primeiro que o número das demandas é irrelevante, o número dos itens de backlog é irrelevante. A gente consegue, olhando para o gráfico, já saber quantos itens estavam sendo feitos em uma determinada semana, que estavam feitos em paralelo num mesmo estado, e consegue inferir, olhando na horizontal, quanto tempo uma demanda costuma demorar. Então essa demanda que entrou na semana aqui do dia 14 do 12, né, ela entrou na semana do dia 17 do 12 aqui, ela demorou 1, 2, 3, 4, 5 semanas até chegar no estado concluído. Já uma outra demanda que começou a ser atendida ali na semana do dia 11 do 1, aí ela já demorou muito mais para ser atendida aqui nesse gráfico, ela nem chegou no estado concluído. Então, traçando retas horizontais, eu consigo ter ideia do tempo que as demandas estão demorando. Vamos ver como é que faz um CFD agora da maneira mais fácil. Aqui, para ensinar direitinho, eu mostrei demanda por demanda, como é que faz, mas tem uma planilha na internet da Aspercom, que dá treinamento de Kanban. Você pode acessar essa planilha no site acerteaestimativa.com/cfd. Eu vou deixar o link dessa planilha lá para você poder fazer uma cópia e preencher ela também. E aí vamos preencher junto aqui, vamos fazer um CFD completo nessa planilha da Aspercom e vamos ver o que a gente pode aprender e como fazer essa estimativa que o cliente estava pedindo em cima de um CFD. Então, acessando o link, você vai ter acesso a essa planilha aqui, que ela é somente leitura para você. Primeira coisa que você vai fazer, você vai aqui em arquivo e fazer uma cópia. Coloca o nome que você, no seu drive aqui, que você vai lembrar depois. Essa planilha, como eu falei, é de um curso de Kanban, então ela tem várias métricas. A gente vai se focar em 2 páginas aqui da planilha, tá? Que é o estado do Kanban. Essa é a primeira página que a gente vai trabalhar nela. Então aqui no estado do Kanban, você vai ver que ele já trouxe aqui as etapas, umas etapas de um fluxo padrão aqui, tá? Então você vai pegar e vai colocar o nome que você dá para o seu fluxo. Como no meu exemplo ali você viu, eu não chamava de backlog, eu chamava de aberta. O segundo estado do meu fluxo, depois que uma demanda estava aberta, era preparação. Depois disso, como a gente viu, atendimento. Aí depois, homologação. E no final, encerramento. O seu fluxo vai ser diferente. Você vai colocar aqui o nome que você está acostumado a chamar no seu fluxo, desde que uma demanda chegou até que no final ela foi entregue na semana. E você pode adicionar ou remover colunas daqui, mas não pode mexer na coluna cinza aqui. Se você olhar ali, ela tem uma fórmula aqui em cima, né? E é ela que vai ajudar a gerar o gráfico depois. Então não adiciona, não mexe na coluna cinza e também tenta não adicionar muitas colunas. Ele até comenta aqui, ó, deixa ele simples. Um CFD com muitas camadas, colunas nessa planilha, deixa de ser útil. Então primeiro a gente vai olhar e para ver o que a gente consegue aprender com o CFD que a gente vai criar. E se você achar que tem que mergulhar dentro de algum estado, a gente divide em coluna, mas no momento tenta fazer simples para aprender e entender o que está acontecendo. Então já alterei aqui o nome das colunas com o mesmo nome do fluxo que é no meu trabalho, você vai colocar igual do seu trabalho ali. Vou apagar esses dados aqui para colocar os meus, não apaga a coluna cinza, como eu comentei por causa da fórmula. Aí aqui tem uma coisa que eu percebi é que você tem que colocar a data no formato americano. Então lembra que o primeiro dia que eu peguei os dados foi dia 16 de 11 de 2020, então eu vou colocar aqui um mês primeiro, 11/16/2020.
2020, e aí ele, na hora de exibir, ele exibe correto. Mas se você não colocar no formato americano, a planilha deu algum erro que eu não sei qual que era. Vou botar a próxima semana, que é 11/23/2020. Vou colocar mais uma, 11/30/2020. E aí, você já, né, uma dica aqui de Excel, quando você tem, ou de Google Docs também, né? Quando você acabou de colocar um padrão aqui, dá para ver que tem uma semana entre cada linha. Quando você tem 3 aqui, você seleciona as 3 linhas e puxa. Como ele já percebeu o padrão, ele vai colocando para você as datas já de semana em semana ali. Então, depois do dia 30 vem o dia 7/12, 14/12, 21/12, assim por diante. Então, aqui facilitou o preenchimento da planilha aqui com as datas. Por mais que você tenha que lembrar de botar o mês na frente, né? Mas depois de 3 ali, ele faz sozinho ali, se você arrastar como eu falei ali. Aí agora o que vai acontecer? Ao invés de olhar demanda por demanda como eu estava fazendo, na verdade o que eu estava fazendo lá, apesar de estar anotando o número da demanda, eu estava colocando quantas que eu tinha aberta. Então, lembra que no começo eu falei que só tinha uma? Então, quando eu cheguei lá no primeiro dia, tinha uma aberta. O certo seria você pegar e ver quanto que tinha naquele dia. Na semana, dia 16, eu vou lá como se fosse tirar uma foto, né? Quantos que tem aberta hoje? Uma. Quantos tem preparação? 0. Atendimento, homologação, encerramento e entregue na semana. Aí, na semana do dia 23, como eu tinha falado, a gente chegou a ver ali, ele não tinha nenhuma aberta, aquela de aberta foi para preparação, e o resto aqui, tudo zerado. Aí depois, na outra semana, entrou uma, a de preparação passou para atendimento, e aí o resto tudo zerado. Aí na terceira semana aqui, do dia 7, eu já tinha uma em cada um aqui, e o resto tudo zerado. Depois, na semana do dia 14, eu já tinha 2 em aberto, uma em preparação, 2 atendimento e o resto tudo zerado. Então, assim, se você estiver fazendo isso aqui em tempo real, cada semana você vai preencher só uma linha. Se você estiver fazendo como eu, olhando para o passado, você tem que ter algum lugar para consultar isso aqui. Tá? Felizmente, eu já fiz a tabela inteira para você ver. Então, o meu estado do Kanban já está aqui todo preenchido para cada semana, quantas demandas eu tinha aberto, quantos em preparação, quantos em atendimento, homologação, encerramento e entregue na semana. Então, na última semana que eu tenho dados aqui, foi na semana do dia 27/12, uma segunda-feira de 2021, eu tinha 21 demandas abertas, 3 em preparação, 3 atendimentos, 2 em homologação, 10 em encerramento e 0 entregues na semana. E aqui a fórmula me diz que acumulado já tinha entregue 50 demandas ou itens de backlog desde o dia 16 até o dia 27. E são essas 21 demandas aqui que o cliente olhou para mim e perguntou quanto tempo eu vou demorar para entregar essas 21 demandas. Aqui eu preenchi tudo a minha página Status do Kanban. Como eu tinha já comentado, temos outras páginas aqui para fazer outras métricas e outras coisas, mas que eu não vou entrar em detalhe hoje, eu só vou falar do CFD. Então vamos olhar direto aqui o CFD, e aí usando aqueles dados lá que eu preenchi naquela página estado do Kanban, com as datas que eu coloquei, ele gerou esse CFD aqui. E aí, aqui estão as 21 demandas abertas que o meu cliente perguntou quanto tempo eu vou demorar para entregar elas. Então, agora eu tenho praticamente um ano de informação aqui para poder saber, olhando o meu histórico do passado, quanto tempo eu vou demorar para entregar essas 21 demandas. Então, para isso, eu vou editar o gráfico, vou vir aqui na minha aba personalizar, aqui na série, vou pegar só a coluna entregue e vou mandar exibir a linha de tendência. Então aqui eu tenho a minha linha de tendência do entregue. Aí, para fins didáticos aqui, eu vou tirar um print screen disso aqui e vou colocar no meu software de edição de imagem aqui para a gente fazer uma brincadeira aqui. Então tá aqui o CFD aqui, print screen do CFD com a linha de tendência no meu Inkscape. Pego a minha ferramenta de linha reta, estico a minha linha de tendência aqui para saber lá na frente onde é que está. E aí eu chego para o meu cliente e falo, esses 21 itens que você pediu aqui, ó, se eu continuar trabalhando do jeito que eu trabalho hoje, sem mudar nada, e você não me abrir mais nenhum item, eu puder trabalhar só neles, esses 21 itens aqui vão demorar, então eu faço uma linha reta aqui dos 21, para ver quando que vai encontrar a linha de entregue, e aí olhando aqui, ó, o quadrado mais ou menos, né? Então um quadrado desse aqui é 3 meses, aí eu coloco aqui,
Vou colocando aqui de 3 em 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. Então, se eu não mudar nada aqui, se eu continuar trabalhando no ritmo que eu trabalho, do jeito que as coisas são aqui, e não entrar mais nada no meu backlog, em 13 meses, 12, 13 meses, eu consigo entregar esses 21 itens. Aí você vai falar, aí ele vai falar, não, mas e o tamanho dos itens, né? Tem item, você não sabe se eles são grandes, são pequenos. Olha, eu estou usando a tendência dos últimos 12 meses aqui. Então, quando você olha para o passado ali tem item grande, item pequeno, item de tudo quanto é tamanho ali, item demorado, item rápido, né? E eles estão tudo ali, no meio ali, e eles geraram essa linha de tendência, a tendência do meu sistema, da minha equipe, né? Então, assim, levando em consideração que esses 21 itens são muito parecidos com todos os outros itens que já chegaram até hoje no meu sistema, no meu fluxo aqui, né? Então eu estou inferindo aqui que tem itens pequenos sim, como já teve em todo esse histórico aqui e que gerou essa linha de tendência desse jeito, e tem itens muito grandes também que já influenciou no meu histórico e gerou nessa linha de tendência. Então agora, ao invés de usar só achismos, eu consegui usar dados para saber quanto tempo vai demorar para ficar pronto aqueles 21 itens lá. Mas convenhamos que o cliente não vai deixar de abrir itens novos. Ele vai falar, não, então abrir itens novos, quanto tempo você vai demorar, você acha que demora para me entregar aqueles 21 itens ali? Aí você deve ter percebido já, mas então vou fazer o que ele está pedindo, eu vou aqui em editar gráfico, vou voltar e agora eu vou ver a tendência da minha linha de aberta. Então vou ligar a linha de tendência aqui, ali está a linha de tendência, só para não perder o costume então eu vou tirar um print screen aqui e vou voltar lá no meu programa gráfico e vamos ver quando é que essas linhas vão se encontrar. Então pegando a minha ferramenta que desenha a linha reta, traçando aqui a linha de tendência dos entregues e depois traçando aqui a linha de tendência dos abertos, se não mudar nada, se continuar as coisas eu desenvolvendo e passando o mesmo tempo aqui, se continuar tudo igual, não muda nada, continua entrando itens de todos os tamanhos variados, né, na velocidade que eles entram e eu entregando na velocidade que eu tenho entregue, se eu não mudar nada, eu nunca vou entregar para você, cliente, tudo que você me pede. As linhas de tendências mostram que nós nunca vamos alcançar, a linha de concluídos nunca vai alcançar a linha de abertos. Então, como eu falei, o CFD não é para dizer se está certo ou está errado, não é para comparar nada, é para você se conhecer. E aqui nesse sistema aqui a gente percebeu que a tendência é que se abre mais rápido do que se entrega, então os dois nunca vão se encontrar, nunca vai ser entregue tudo. Que bom que algumas coisas foram fila. Que bom que a gente entrega o mais importante primeiro. Mas quem cuida desse ambiente aqui tem que saber que tem coisa aqui que nunca vai ser entregue se não fizer nenhuma mudança. E aí você olhando aqui no CFD, como eu falei, ele tem algumas ideias que ele mostra para a gente, né? Como, por exemplo, qual parte que está demorando mais aqui? Olhando para o gráfico aqui, sendo esse azul aqui os abertos, né? A gente vê que a hora que mais demora aqui é a homologação, que se você traçar uma linha horizontal, olha só, e o número de coisas que fica paralela em homologação é muito grande. E também a parte de encerramento, parece que ela ocupa bastante tempo do fluxo. Aqui um pouco o atendimento também. Uma coisa que você vai perceber no CFD é que é sempre assim, quanto mais coisa em paralela, mais alto é uma... Parece óbvio, né? Mas é bom falar e você tem que conferir no seu também. Quanto mais alto é o número de coisas que se faz em paralelo, mais tende a demorar para sair daquele estado quando você traça uma linha horizontal. E quanto menos coisas em paralelo, mais rápido ele costuma sair. Experimenta isso lá no seu trabalho também, na sua equipe, e vê se não vai se repetir esse comportamento também. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente queria que essa linha de tendência de entrega subisse mais rápido. E aí a gente percebeu que esse vermelho aqui, ó, que seria o encerramento, está ocupando muito tempo do nosso fluxo. O que está acontecendo aqui? Será que, lembra que eu falei que tem a publicação, né, nos ambientes? Será que está faltando integração contínua? Será que é um problema será que é um problema de DevOps?
Será que é aquela coisa que eu falei lá de ver se o custo que foi estimado no começo está correto e tal? Que mudança que poderia ser feita aqui para ficar mais rápido? Outra coisa que podia ser visto é esses itens que são abertos para o cliente. Que bom que o cliente tem bastante ideia, que bom que esse sistema não vai morrer nunca, que ele sempre tem novas ideias, novas demandas, tal. Mas será que precisa tudo já virar um compromisso e entrar como item de backlog? O Kanban tem uma prática chamada pool de ideias, né? Um lugar para guardar as ideias. Então, assim, ó, o cliente deu uma ideia, é só uma ideia. Antes dela chegar perto da equipe de desenvolvimento, perto da fase de preparação ali, será que ela não deveria passar por um crivo antes de chegar aqui? E aí, esses estados abertos aqui, ó, será que esses 21 itens que estavam ali, que ele pediu para eu estimar, será que todos eles são tão importantes um quanto o outro, sabe? Será que eles são só ideias ou deviam estar aqui? Então, uma melhor gestão desses itens abertos, antes deles virarem realmente itens de backlog, separar um pouco do que é ideia, o que é desejo, com o que é realmente item de backlog ou demanda, também ajudaria a desafogar um pouco esse gráfico e dar uma expectativa melhor ali, uma esperança de quando as duas linhas de tendência iam se cruzar. Né? Outra coisa, a gente pode falar que o pessoal de programador, contratar mais programadores, né? Mas aí aqui a gente vê que o verde, que é o atendimento, ele está ficando até mais rápido com o tempo. Lá no começo parecia que demorava mais, ó, ele fazia mais coisa em paralelo aqui, 4. Hoje em dia ele continua, faz 1, 4, ele ainda faz 4, mas ele entrega mais rápido o desenvolvimento. Então, assim, às vezes você pega e fala, vamos, tá demorando muito, o cliente está reclamando, vamos lá, desenvolvimento, vamos fazer mais rápido, vamos fazer hora extra. Nesse exemplo aqui, ia fazer pouca diferença no todo, que a gente está vendo onde é que tem mais volume aqui de área e mais coisa. Então, o que você vai fazer? Você constrói o seu CFD, dá uma olhada, vê se as linhas de tendência, né, vê se elas são como você esperava ou não, e pensa em uma mudança para fazer que, como eu falei, uma dica é pegar o lugar onde aparece mais, como a área vermelha nesse meu exemplo aqui, qual mudança você consegue fazer ali para ela demorar menos e levantar essa linha de tendência do concluído, que o que a gente quer sempre é concluir mais, entregar mais rápido, né? E aí vê essa mudança, e aí fazendo essa mudança, espera um pouco e vê se essa mudança gerou efeito realmente no gráfico. Muitas vezes a gente faz uma mudança na maior das boas vontades, mas ela não resolveu o problema, entendeu? Mudou a forma que as pessoas trabalham, mas não resolveu o problema que a gente queria aqui nesse exemplo aqui, que seria entregar mais rápido, né? Então é isso. Olha para cá, tenta ver com essas dicas que eu dei. Se tiver alguma dúvida, tenta entrar em contato comigo aí, mandar perguntas, que eu gostaria até, seria legal se tivesse dúvidas para eu fazer outro vídeo. E aí ver as informações que tem com isso que eu já falei aqui, se dá para ter alguma ideia, e escolhe uma mudança, faz, vê se surte efeito nos números reais aqui do CFD, e aí depois você sempre melhorando, escolhe qual vai ser a próxima mudança, o que é o novo gargalo aqui, qual que é o novo problema que está aparecendo no seu CFD, e aí você escolhe a próxima mudança e experimenta e vai fazendo devagarinho uma coisa de cada vez. Então é isso, espero ter ajudado, aguardo seu feedback também e acerte a estimativa.